Olá, bom dia, primeiro ano de enfermagem. Vamos dar continuidade na nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. E hoje a gente vai estar conversando sobre um dos principais sistemas que a gente tem no nosso corpo, que é o sistema digestório, tá? Pessoal, o nosso organismo ele vai precisar de nutrientes adequados para que ele se mantenha vivo. Então, a gente precisa de vitaminas, de proteínas, de vários tipos de nutrientes para que realmente a gente consiga realizar as nossas funções, tá? O sistema digestório, ele possui algumas funções básicas, né? Então, a gente tem função de apreensão de alimento, mastigação, deglutição, digestão dos alimentos, absorção dos alimentos e a expulsão de resíduos, tá? Então, por exemplo, alguns resíduos que não servem para o nosso organismo, eles são eliminados na forma, por exemplo, de fezes. Então, o nosso sistema digestório, ele é dividido em alguns órgãos. Então, a gente vai ter a região da boca, da faringe, do esôfago, do estômago, do duodeno, intestino grosso, intestino delgado, o ânus e o reto, tá? Então, todos esses órgãos aqui fazem parte do tubo digestivo, né? O tubo que vai envolver aí o sistema digestório, tá? Então, pessoal, essa figura representa a cavidade bucal, né? A região da nossa boca. A cavidade bucal é considerada a primeira porção do canal alimentar, tá? Então, ela faz uma comunicação do meio interno com o meio externo através dos nossos lábios, tá? Lembrando que a cavidade bucal ela é limitada lateralmente pelas bochechas, tá? Então, a gente vai ter as bochechas nas laterais. Na parte mais superior, a gente vai ter o palato. Na parte inferior, nós vamos ter os músculos, né? Que vão constituir aí o assoalho da boca. Então, nessa cavidade bucal, a gente vai encontrar aí gengiva, os dentes, a língua também, tá? Então, pessoal, nesse teto da cavidade bucal, a gente vai ter o palato, como eu falei, né? O palato duro, o palato mole, que é como se fosse uma estrutura que vai separar a cavidade bucal da cavidade nasal. Então, aqui na cavidade bucal, eu tenho o lábio superior, os dentes superiores, né? Eu vou ter a língua, os dentes inferiores, eu vou ter a mandíbula, tá? Eu vou ter uma glândula sublingual, eu vou ter a região do alvéolo, glândula submandibular também, e eu vou ter a glândula parótida, certo? Então, aqui eu vou ter a língua. A língua é considerada um órgão muscular, né? Que a gente vai ter as mucosas. Exerce um papel super importante no sistema digestório e na cavidade bucal, né? Que é a função da língua é de mastigação, tá? Função de deglutição e é um órgão também gustativo, onde a gente vai conseguir sentir os sabores, né? De amargo, de doce, salgado, de ácido, tá? E também tem função aí, ajuda na articulação das palavras, na voz, certo? E aí, pessoal, essa língua ela é dividida em algumas regiões anatômicas, né? A gente vai ter essa região chamada de sulco mediano, as papilas, tá? Papilas fungiformes, papilas filiformes, papilas circunvaladas, tonsila lingual, tonsila palatina, a epiglote, né? E o arco palato grosso, ok? E aí, nessa outra figura aqui do lado, a gente percebe os sabores, né? A gente sente o doce mais para a ponta da língua, o salgado, o ácido e o amargo, ok? Então, nós temos aqui os dentes. Ele tem uma divisão anatômica. Nós temos a raiz, certo? Aqui a raiz. Nós temos o colo e a coroa também. Os dentes, eles são considerados estruturas cônicas, né? Estruturas mais duras. E eles vão auxiliar no processo de mastigação e na fala também.
Então, eles vão ter a raiz, como eu tinha falado, implantada na região do alvéolo, a coroa, que fica a região mais livre, e o colo, que fica mais próximo à região da gengiva. Então, os dentes, eles recebem uma nomenclatura, tá? Então, nós vamos ter o incisivo central, que são os primeiros dentes, incisivo lateral, canino, segundo molar, segundo pré-molar, o segundo pré-molar de novo mais embaixo, né, na arcada inferior, canino, incisivo central, certo? Aí, os mais atrás, a gente vai ter o terceiro molar, certo, gente? Então, quando eu falo de sistema digestório na cavidade bucal, eu vou ter as glândulas salivares, tá? Essas glândulas são consideradas como se fossem uns órgãos anexos e elas são responsáveis pela excreção da nossa saliva, tá? Então, elas são divididas em glândulas parótidas, tá? Glândulas parótidas, elas estão localizadas lateralmente à face e anteriormente ao pavilhão do ouvido externo. Nós vamos ter as glândulas sublinguais, tá? As sublinguais, ela é a menor de todas essas glândulas, tá? Ela fica localizada lateralmente e inferiormente à língua. E nós vamos ter a glândula sublingual, tá? Sublingual, ela é considerada, aliás, localizada anteriormente à parte inferior da parótida, tá? E protegida aí pelo corpo da mandíbula. Então, essas três glândulas, elas vão produzir saliva para poder lubrificar a região da cavidade bucal. Então, pessoal, aqui nós temos a faringe. A faringe, ela é um tubo que vai se estender da boca ao nosso estômago. E ela tem as suas paredes muito espessas, né, devido ao grande volume de músculos. Vai ter uma mucosa faríngea, tá, e um epitélio liso considerado, que vai estar aí facilitando a passagem desse alimento. Então, como eu tinha falado, a gente tem a cavidade nasal, a gente tem aqui a língua, e depois a gente tem a região da faringe, ok? E aí, pessoal, a faringe, né, quem participa do movimento desse alimento da boca para o estômago é o ato chamado de deglutição, né? Essa deglutição, ela é facilitada pela nossa saliva e muco, que está envolvendo aí a boca, a faringe e o esôfago. Então, pessoal, aqui nós temos o esôfago, tá? O esôfago, ele anatomicamente, ele é um tubo fibromusculoso que vai se estender entre a faringe e entre o estômago, tá? Ele se localiza posteriormente à traqueia, mais ou menos aí na sétima vértebra cervical, e ele tem uma medição aí de 25 centímetros de comprimento. Pessoal, o esôfago, ele tem um papel fundamental também nos movimentos peristálticos, ou seja, o alimento, né, ele fica ali dentro do nosso esôfago, que ele vai estimular exatamente a atividade peristáltica, fazendo com que o alimento ele vá se movendo até chegar na região do estômago, tá? É como se fossem umas ondas repetidas, né, que vão empurrar esse alimento em direção ao estômago, certo? E aí, nessa segunda figura, a gente consegue ver o bolo alimentar, tá? Ocorrendo aqui o empurramento desse alimento, ó, relaxamento e contração, todo o tempo, para que realmente esse alimento ele saia do esôfago e ele entre no estômago. Então, falando agora do estômago, ele é considerado uma bolsa de parede musculosa, né, que fica localizado aí no lado esquerdo do abdômen, geralmente aí no quadrante superior esquerdo, logo abaixo das últimas costelas. Então, o estômago ele é considerado um órgão muscular que vai ligar o esôfago ao intestino delgado. E a sua principal função é a digestão de alimentos proteicos.
Então, nós temos alguma divisão anatômica, né? Onde a gente vê aí o fundo do estômago, o corpo, tá? E a gente vai ter alguns canais, né? E partes. Canal pilórico, parte pilórica e a região antropilórica. Pessoal, o estômago, anatomicamente, ele tem dois principais orifícios. Então, eu vou ter aqui o esfínctere cardíaco, né, chamado de ósteo. Ele vai se comunicar com o esôfago, tá? E eu vou ter o esfínctere pilórico, tá? Também chamado aí de ósteo. Então, ele vai comunicar com a parte inicial do intestino delgado, que é o duodeno. Nós temos a parte cárdia, tá? A parte cárdia corresponde à junção com o esôfago. Eu vou ter o fundo do estômago, que fica situado aí superiormente a um plano horizontal que tangencia a junção esôfago-gástrica. Eu vou ter a região do corpo, tá? O corpo corresponde à maior parte do órgão. E a parte pilórica, que é justamente a porção terminal, né, continuada pelo duodeno. Então, pessoal, falando aqui de intestino delgado, ainda dentro do sistema digestório, ele é considerado um órgão responsável pelos principais eventos relacionados aí à nossa digestão e à nossa absorção. Tá? Então, o intestino delgado ele tem cerca de 7 metros de comprimento, que pode variar entre 5 e 8, né? Dependendo aí da localização dele, certo? Então, ele é dividido aí no intestino delgado, duodeno, íleo, jejúno. Então, pessoal, aqui nós temos o intestino grosso, tá? Lembrando que o intestino grosso ele é mais calibroso do que o intestino delgado, certo? O calibre ele vai gradativamente afinando conforme vai chegando no canal anal. Ele tem uma medição aí de 6,5 centímetros de diâmetro e 1,5 metros de comprimento, tá? O intestino grosso ele possui diversas funções. A primeira delas é a função de absorção de água e de certos eletrólitos, tá? Fabricação, ou seja, síntese de determinadas vitaminas pelas bactérias intestinais, ou seja, pela microbiota. Porque no nosso no intestino grosso tem uma quantidade de bactérias suficiente formando aí a microbiota. A armazenagem temporária dos resíduos, como por exemplo as fezes, né? E a eliminação de resíduos do nosso corpo, que é a defecação. Então, o intestino grosso ele é dividido em 6 segmentos. Nós vamos ter a região do seco, tá? Nós vamos ter o colo ascendente, o colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e a região do reto. O nosso reto, ele é considerado curto, porque ele só tem 3 centímetros de comprimento, e o reto faz a comunicação do colo com o ambiente exterior, por meio do ânus, tá? Então, a função principal do nosso reto é acumular as fezes, para que ocorra uma absorção final de água e parte dos nossos nutrientes. Então, a gente observa na figura exatamente a mucosa retal, né? Certo? Os músculos, canal anal, por isso que ele é curto. Pessoal, no sistema digestório, nós temos alguns órgãos em anexos. Então, nós vamos ter aí a vesícula biliar, certo? Pessoal, a vesícula biliar, ela tem um formato como se fosse um saco, né? Parecido com uma pera.
tá? Localizado aí abaixo do lobo direito do fígado. Então, a função principal da vesícula biliar é armazenar a bile. O que é a bile? É um líquido produzido pelo fígado que vai atuar na nossa digestão de gorduras no nosso intestino, tá? Então, a bile ela é formada por uma mistura de várias substâncias. Por exemplo, o colesterol, né? Responsável pela imensa maioria dos casos, né, que as pessoas têm aí de formação de cálculos, que é as famosas pedras na nossa vesícula, que vão impedir o fluxo da bile para o intestino. E aí causa uma inflamação, né, causa uma infecção chamada de colecistite. Então, aqui nós temos o fígado, tá? O fígado ele é dividido em lobos. Então, vou ter o lobo esquerdo e o lobo direito. Eu vou ter uma artéria hepática muito importante, porque ele vai levar ao fígado o sangue rico em oxigênio, tá? Eu vou ter uma veia porta hepática. Essa veia porta leva ao fígado o sangue vindo do sistema digestivo. Eu vou ter o canal biliar, que leva bile ao intestino delgado, tá? Então, pessoal, o fígado ele é considerado a maior glândula do corpo humano. Ele tem uma cor aí vermelha escura, tá? Localiza-se geralmente no lado direito do abdômen também. E o fígado ele tem a função aí principal, né, de secretar a bile. Como eu falei, a bile ela é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. E depois disso, ela é enviada ao nosso intestino, que ela funciona aí, por exemplo, ajudando na dissolução e aproveitamento das nossas gorduras. Outra função do fígado é armazenar a glicose, né? A glicose extraída dos nossos alimentos, ela é armazenada no fígado, sob a forma de glicogênio, que fica à nossa disposição, né, para quando a gente precisar de energia. Pessoal, nós temos também os órgãos anexos, que é o pâncreas, tá? O pâncreas ele é uma glândula digestiva com função endócrina e função exócrina, né? E aí ele possui também tanto o sistema digestório quanto o sistema endócrino. Ele possui cerca de 15 centímetros de comprimento e localiza-se na região abdominal atrás do estômago, né? Entre o duodeno e o baço. Então, aqui eu tenho a anatomia do pâncreas. Eu vou ter o intestino delgado, eu vou ter a cabeça, o corpo e a cauda. Então, o pâncreas ele é dividido anatomicamente em 3 partes, né? Como eu tinha falado aqui, a cabeça, o corpo, que fica no meio, e a cauda, certo? A cabeça ela é voltada mais para o intestino delgado e o cauda ela é mais próxima à região do baço. Pessoal, o pâncreas ele tem uma função exócrina, certo? A função exócrina, que é essa parte exócrina, vai excretar as enzimas digestivas presentes no suco pancreático durante o processo de digestão. Então, por exemplo, moléculas grandes, tá? De proteínas, gorduras, elas são quebradas em pedaços menores e depois são enviadas até o nosso intestino. Então, já a porção mais endócrina, tá? Ela é responsável por fabricar os hormônios, por exemplo, o hormônio da insulina e o hormônio glucagon, tá? Que são responsáveis por regular o nível de glicose no nosso sangue. Então, a gente tem 2 tipos de células na parte endócrina do pâncreas. Eu tenho as células alfa e as células beta. As células alfa vai produzir o glucagon e as células beta produzem a insulina. E aí, pessoal, ainda falando sobre as funções do pâncreas, nós temos a glicose, né? A glicose ela é armazenada no fígado sob a forma de glicogênio. O glucagon tem a função de estimular o fígado a degradar glicogênio e liberar glicose quando o corpo precisa de energia, tá?
E lembrando que a insulina ela é responsável pelo transporte da glicose para dentro das nossas células. Então, por exemplo, o glucagon e a insulina elas são antagonistas. Por quê? Porque o glucagon ele aumenta os níveis de glicose no sangue, enquanto a insulina ela diminui os níveis de glicose no nosso sangue. E com isso a gente finaliza a aula de hoje, tá, gente? Então, falamos aí um pouquinho, bem resumido, sobre o sistema digestório. Bons estudos e ótima semana a todos!